Pessoal, todo mundo entregou lá a atividade? Ou não? Você fala Eu a PS que entreguei. fechou ontem 6 horas? Isso, APS. Não, eu achei que fechava mais tarde, não entreguei, não. Quem não entregou, manda no e-mail, por favor, que ainda tem tempo. Certo? Pessoal, vamos lá. O que eu separei para a gente fazer hoje é justamente um comentário, né? Vou fazer uma rodada de discussão aqui a respeito do que foi apresentado lá nesse trabalho, para a gente fechar esse assunto de compressor, muito em cima do que a gente veio conversando nesses últimos dias. Então vamos lá. A primeira coisa que eu perguntei para vocês foi o seguinte, ó. Como que se mediu a eficiência dos compressores de pistão e nos compressores de parafuso? O que vocês acharam da metodologia adotada? Vamos lá, quero que vocês conversem comigo. Então, gente, fala comigo lá. O que vocês acharam dessa metodologia que o Denner adotou, e eu por tabela, né, para a gente medir a eficiência dos compressores nesse caso específico? Pessoal, vamos lá. Ô, Thiago, eu coloquei lá que, tipo assim, ele baseou, né, em um referencial teórico, né, comparando com a situação real de fábrica lá, e constatou que, tipo assim, o referencial teórico que via todos os problemas, por exemplo, de um compressor de pistão, era real naquela situação ali, sabe? Vocês conseguiram identificar que o que ele calculou era o que o fabricante falava, ou muito próximo, né, do que o fabricante falava em relação à questão de perdas. Isso mesmo. Beleza. O que é mais importante, turma, que vocês acham desses parâmetros todos que nós avaliamos? Vocês acham que, igual, nós medimos perda por vazamento, perda por queda de pressão também. O que vocês acharam que a gente identificou que seja mais relevante? Vamos lá, quem está aí? Marcos, Elisa, Rodrigo, Márcio, Matheus, vamos lá, vamos conversar comigo. Eu achei muito interessante o trabalho dele. Eu queria até propor para poder ser feito lá na empresa que eu tô atualmente, sabe? Porque eles têm muito problema com o compressor lá e às vezes a galera vai usar os equipamentos lá e o negócio às vezes não tem tanta potência, sabe? Tem muita dificuldade. Só que eu acho que muito problema lá da empresa é na questão de vazamento, igual ele estava falando lá no trabalho dele. O que te chamou a atenção em relação à questão dos vazamentos? Lá no trabalho dele, Elisa. Eu não lembro agora de cabeça os números, mas acho que só dele consertar, não sei qual palavra usar, mas só dele reparar os vazamentos, eu vi lá que ele já teve um aproveitamento muito melhor dos compressores que ele estava usando, né? Sim, com certeza. Aí hoje eu estava até dando uma olhada nos dados lá, vendo como que funcionavam os compressores para poder falar para o meu chefe lá, né? Às vezes, tanto que é compensativo para eles. Olha, eu estou com os dados abertos aqui. O tempo médio de ciclo entre carga e alívio tinha em torno de 40,22 segundos em carga e 38,63 segundos em alívio. Sem vazamento, esse tempo ele se inverteu.
Então, 34 segundos em carga, quase 41 segundos em alívio. Então, ele teve uma redução de 6 segundos do tempo de carga e um aumento de 2 segundos do tempo de alívio. O tempo total de ciclo, né, com vazamento, baixou 4 segundos. O custo de energia elétrica, né, em carga, diminuiu aí R$4.000. E ele teve mais um ganho em alívio em R$1.400 de ganho energético, ou seja, ele teve uma redução de custo de R$5.400. Né, um custo anual de energia dele aí teve uma melhora de quase 5,5%. Parece que só de trocar o compressor, acho que se paga em 9 meses, né? Pelo que eu estava lendo. Isso. Porque isso ele estava fazendo uma avaliação pós-troca, né? Aham. Pós-troca. Ou seja, já com o mesmo compressor, porém sem mexer nada na linha. Com a troca do compressor, ou seja, colocando um compressor de parafuso ao invés de 4 compressores de pistão, deixa eu ver se eu acho essa informação, mas se não me engano é isso mesmo. Em 9 meses, a economia de energia e manutenção e tudo mais se pagava e muito rápido, né? O problema assim, que tem lá na empresa é que eles têm esses painéis elétricos. É painel elétrico não, como chama? Energia fotovoltaica. Fotovoltaica. Então, tipo assim, a economia de energia não é um argumento que eu consigo usar lá para poder trocar esses compressores, né? Entendi. Mas eu acho que só pelo desperdício de ar que tem lá já é uma justificativa. Ótimo. Beleza. Vocês têm muito problema lá com o equipamento pneumático travando? Muito problema e direto a gente escuta, tipo, essas mangueiras arrebentando, sabe? De que não tá tendo potência suficiente. Muito eu acho que é pelo manuseio deles, sabe? Tipo, muito caminhão passa por cima e eles não estão preocupados. Uhum. Aí, assim, quase não faz manutenção nenhuma nos compressores. Aquela vez que eu tive lá, eu achei os compressores bem negligenciados mesmo. Fora que parecia ter um problema sério de umidade lá, né? Deve ter, porque não tem secador de ar. Sim. Eu mudei de empresa, agora eu tô na empresa do lado, sabe? Mas deve ser a mesma coisa. É a mesma coisa. Os mesmos problemas, vamos dizer assim. Beleza, ótimo. O que mais, gente, que vocês conseguem identificar aí essa questão da eficiência que nós estamos discutindo aqui? Quem mais contribui aí para o nosso debate? Vamos lá, turma. Eu sei que os que estão aí na sala gostam bem de falar. Não é possível que hoje vocês vão ficar calados. Deixa eu pegar um bode expiatório aqui. Vamos lá, Gabriel. Tá me ouvindo? Fala, Thiago. Mas eu tô sem voz. Vai mal não. Tá, um pouquinho aí consegue sair. O que você achou da decisão dele por um compressor só? Substituir os 4 de pistão por um só de parafuso. Vou tentar falar rápido. Eu achei uma decisão muito acertada, porque fica muito mais fácil na hora de controlar a manutenção, né? Questão, igual lá, tinham vários compressores de marcas diferentes. Então, com certeza, tinha alguns manuseios, ou assim, alguns planos de manutenção que era diferente. Ajuda também na hora de conseguir uma peça, né? Tudo fica focado só em um. Acho que nessa parte aí valeu muito a pena. Beleza, obrigado. Turma, um aspecto muito importante que nós discutimos muito, eu e o Denner, na época, foi exatamente isso que o Gabriel apontou. Quando eu tenho um equipamento só, eu tenho, vamos dizer assim, uma
economia de escala de manutenção. Porque é um equipamento só para trocar peça, é um equipamento só para dar manutenção, é um equipamento só para o mecânico olhar, é um equipamento para ser monitorado. Então, tudo eu reduzo de 4 para 1. Nesse ponto, eu tenho muito a ganhar. Porém, do ponto de vista operacional, o que é um grande problema que eu posso ter? Vamos lá, deixa eu escolher outro aqui. Tomás, eu tendo um compressor só, do ponto de vista operacional, nós já vimos que pode ser vantajoso. Mas onde eu posso ter desvantagem nisso? Peraí, como que é, Thiago? Nós estamos discutindo aqui, por exemplo, eu tenho um compressor só, né? Eu troquei 4 por 1. O Gabriel apontou várias coisas que são positivas em eu ter um equipamento só. Ponto de vista de manutenção, controle, gerenciamento, inspeção, beleza. Só que quais são as desvantagens que você acha que eu tenho se eu tenho um equipamento só? Por exemplo, um compressor só tocando a planta. Eu acho que um só, no caso, ele trabalharia o tempo inteiro, né? Até porque a carga dele, sim, às vezes posso estar errado, mas a carga dele é menor, a capacidade dele. Então, para suprir toda a indústria, ele tinha que estar sempre ligado. Mas no caso aí, por exemplo, ele está dimensionado, ou seja, um só consegue suprir toda a demanda de ar comprimido da planta. Né? Claro, é lógico que um só vai trabalhar o tempo todo, mas ele não vai trabalhar sobrecarregado, né? Porque ele foi dimensionado para trabalhar naquelas condições. Mas não é isso. O que é o problema principal de eu ter esse tipo de situação? Quebra. Exatamente, boa, Rodrigo. Gente, se esse cara para, consequentemente, o que eu paro? A planta inteira. Ou pelo menos todos aqueles equipamentos que vão demandar ar comprimido, concordam? Então, ao mesmo tempo que é mais fácil eu cuidar da manutenção sendo um equipamento só, por outro lado, eu tenho que ser extremamente cuidadoso com essa manutenção. Eu não posso ser negligente de perder um compressor. Não que quando eu tenho 4 eu posso ser, não é isso. Mas se eu tenho 4 compressores e um sai fora por algum problema de manutenção, por exemplo, eu posso muitas vezes fazer um rearranjo de forma a prejudicar menos a minha produção. Se eu tenho um só, não. Elisa, vocês têm 1 ou 2 compressores lá? Acho que são 2 no galpão de cima e 1 no galpão de baixo. Onde você tem só um, se ele der problema, o que acontece? Aí a linha de produção lá de baixo, ela para, né? Então, a gente precisa cuidar disso, tá? Mas, turma, é uma decisão de projeto, tá? É uma decisão de custo, é uma decisão técnica, é uma decisão operacional. Não estou falando que uma é melhor que a outra. Vocês têm que ter consciência que existem vantagens e desvantagens para esses arranjos. Certo? Vocês fariam alguma coisa diferente, turma, em relação ao que foi feito? Já no trabalho, eu falei que não faria. Mas agora pensando, acho que eu colocaria 2 compressores de parafusos iguais. Com certeza menor do que foi usado. Por exemplo, eu não lembro o tamanho do compressor que foi considerado. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu pegar aqui. Nós colocamos um de 30 HP, né, para uma vazão de litros por minuto. Então, vamos colocar aqui, ao invés de um de 3.600, você colocaria 2 de 1.800. Isso. Ou então, com um pouquinho a mais ainda de folga. Tipo, 2 de 2.000. Tá, Então, beleza. se um estragasse, um conseguiria, pelo menos por um pequeno tempo, manter. Ótimo, é uma decisão. Então, turma, tudo isso vai depender, por exemplo, de disponibilidade, de espaço, de tubulação, de dinheiro, né?
Então, claro que se eu tiver 2 de 30 HP, ótimo, um reserva do outro. Mas, muito provavelmente, vocês não vão ter essa facilidade, né, toda. Né? Então, moçada, isso vai ser diretamente ligado à questão da escolha de um compressor. Ou seja, quais os recursos que eu preciso ter, qual o nível de eficiência que eu tenho e onde eu quero atingir, qual o custo que eu estou buscando, tá? Qual o tipo de instalação que eu tenho. Eu vou comprar um compressor que já tem um secador integrado ou não? Nós falamos sobre secadores na aula passada, na última aula antes da prova, né? Ou seja, precisamos ter tratamento desse ar. Que tipo de tratamento que eu vou ter? Pessoal, qual que é o modo de controle desses compressores? Vocês lembram? Turma, o que é mais comum de encontrar de regime de funcionamento em compressor de parafuso? Hein, moçada? Perguntinha, hein? Como que vocês acham, e eu já comentei isso, um compressor de pistão tem costume de ter o seu modo de operação? Hein, turma? Lembra que eu comentei com vocês daquele regime de funcionamento com um controle na válvula de sucção, onde ela abre e fecha? Ou seja, eu defino se um compressor está em carga ou em alívio, abrindo a sucção ou fechando a sucção. Beleza? Já os compressores de pistão, é muito comum que eles funcionem no regime on-off. O que é isso? Atingiu a pressão estabelecida, eles desligam. Chegou na pressão mínima estabelecida, eles partem o motor. Bom, vamos partir desse pressuposto, tá? Desses dois regimes de funcionamento. Se a gente for lá no trabalho, nós vamos ver que, por exemplo, eu tenho
um custo energético de um compressor de parafuso, um custo anual de energia de em torno de R$ 47.500, que esse cara vai gastar de energia para se manter em funcionamento do regime dele durante um ano. Os 4 compressores de pistão, para o mesmo regime de funcionamento, nas mesmas condições de fornecimento de ar comprimido, eles estão gastando aí R$ 85.700, 44% a mais de energia. Turma, partindo disso, o que vocês acham que é mais vantajoso no regime operacional de um compressor? Tiago, faz a pergunta de novo, por favor. Nós temos aí um regime de carga e alívio, de controle na válvula de sucção e um regime de operação liga e desliga. Certo? O sistema da válvula de sucção, de controle dessa válvula, ele gastou 44% a menos de energia elétrica. Por que vocês acham que eu tenho esse comportamento? Acho que a gente já tinha até conversado disso antes. É um negócio, a mesma coisa daqueles ar-condicionado novo que tem, né? Que ele não desliga totalmente. É porque no motor elétrico o que mais gasta energia é o colocar em funcionamento. Nem é só manter. Beleza, ou seja, quanto menos partidas eu der no motor, melhor é. Eu não sei quanto, tipo assim, qual o número que compensa. Mas eu sei que a partir de algum, tipo assim, de um uso comum numa oficina, já compensa não ter tantas partidas. Beleza. Então, turma, num regime de funcionamento industrial, onde a demanda ela é constante, tá? Durante um longo período de tempo, o ideal é que eu não tenha um sistema de start-stop, de parada e partida. Porque senão esse compressor vai ficar parando e partindo o dia inteiro. Então, é muito mais vantajoso para esse tipo de funcionamento eu ter um sistema de carga e alívio. Ou seja, compressor atingiu a pressão ideal, fecha a admissão. O motor continua trabalhando, o motor continua funcionando. Diminuiu a pressão, ele abre a válvula de admissão e passa a admitir ar. Numa oficina, por exemplo, que eu tenho um regime de trabalho intermitente, ou seja, não é o tempo todo que eu estou demandando ar comprimido, né? Um sistema start-stop pode ser mais vantajoso, porque vamos imaginar que eu tenha um uso da ferramenta pneumática durante um tempo, mas pode ser que ele passe um longo tempo sem necessitar dessa operação, né? Então, se o compressor mantiver ligado por um grande tempo, porém ele está em alívio, eu estou jogando energia fora. Então, é muito importante que nós, engenheiros, saibamos avaliar essas características na hora de selecionar um compressor. Beleza? Entendido? Certo, moçada? Certo, Thiago. Turma, então, com isso, a gente encerra esse assunto nosso de seleção de compressores. Tá? E a partir da próxima aula, na segunda-feira, a gente já começa a falar a respeito de mais alguns componentes. Falamos sobre resfriadores e falamos sobre armazenamento do ar comprimido. Então, a partir de segunda, a gente já começa a falar de outros temas tão importantes quanto. Tá? E aí nós vamos falar muito dos secadores de ar comprimido. Como que eu faço a secagem desse ar comprimido?
como que eu faço o resfriamento desse ar comprimido. Beleza? Tranquilo, turma? Tranquilo, Thiago. Moçada, então, encerramos por aqui. Boa noite para vocês. Obrigado.